Boa noite, podemos começar? Já damos 10 minutinhos, né? Pessoal, que for chegando a gente vai aceitando, né? E a gente continua, tá bom? Vamos fazer o nosso momento de oração, pedindo ao Espírito Santo que nos ajude, que nos ilumine nesse nosso encontro formativo, que ele possa nos ajudar, dando-nos o discernimento, o conhecimento, a sabedoria, a ciência e esse temor de Deus para podermos servir melhor. Então, vamos nos colocar diante desse Espírito Santo, pedindo que ele haja em cada um de nós, para que a gente possa, dessa formação, poder servir melhor a nossa igreja, a nosso Jesus Cristo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queria conhecer um pouquinho vocês, quem eu não, quer dizer, a maioria sim eu conheço, né? Mas tem algumas pessoas que ainda não, eu não conheço, pelo menos pelo nome. Então seria bom a gente se apresentar um pouquinho para a gente se conhecer. É possível? Então, quem vai começar já comece se apresentando. Oi, boa noite. Eu sou Mara, né? Tenho pouco tempo aqui em Brotas. Cheguei em Brotas em dezembro. Servia, né, ao Nosso Senhor Jesus Cristo na Capelania Sagrada Família, né, na Vila Militar da Marinha, em Paripe. E fui bem acolhida pela nossa amiga e irmã Ellen. E as outras que eu esqueci o nomezinho, né? Só agradecer a tudo, né, pelos meus pequenos também, pelo acolhimento que os jovens também deram a eles no domingo. E estamos aqui para ajudar no que podemos e a servir a Papai do Céu. Amém. Seja bem-vinda, Mara. Obrigada, gratidão. Eu sou Jacira, sou da paróquia Nossa Senhora de Fátima, já há alguns anos, entendeu? E estou aqui para aprender cada vez mais com vocês, a gente trocar experiência, tá certo? Então, isso aí. Boa noite a todos. Boa noite, Mara. Me chamo Cacilda, também sou da paróquia Nossa Senhora de Fátima. E a gente está aqui junto para crescermos, né? Um passar a experiência para o outro, e assim, juntando um pouquinho aqui, um pouquinho ali de conhecimento, a gente vai ampliando. É isso? Mas seja bem-vindo. Obrigada. Boa noite, sou Maria, também há um tempinho já também, Nossa Senhora de Fátima. E estou aqui ainda engateando, querendo aprender mais, que Jesus me ilumine, me ajude, me dê discernimento e sabedoria, para que eu possa estar sempre no caminho. Amém. Eu sou Ellen, também da Paróquia Nossa Senhora de Fátima. Sou catequista do grupo de jovens, de adolescentes e jovens, de preparação para os sacramentos iniciais. E é uma alegria estarmos aqui reunidos para aprender mais e poder servir cada vez melhor. Eu sou Thelma, também sou da Paróquia Nossa Senhora de Fátima. Ultimamente eu estou sendo coordenadora da catequese infantil, né? E estamos aqui para poder juntar-nos, né?
um com o outro para a gente aprender cada vez mais, né, um com o outro. E seja bem-vinda, Tamara. Já falei com você pelo Zap. Seja E bem-vinda. Obrigadão. Meu áudio? Eu sou Nelson, também da Nossa Senhora de Fátima. Estamos firmes juntos nessa caminhada na catequese de Crisma. Estamos firmes nessa mesma caminhada. Seja bem-vinda, Mara, também. Obrigada, seu Nelson. Quem mais? Vera, que levantou a mãozinha. Todo mundo já se apresentou, não, né? Eu Régia. sou Régia, da Hum, paróquia Nossa Senhora de Fátima, e dei sim tem um ano, assim, de Maria, e estou nessa caminhada aí junto com vocês. Amém. amém. Falta alguém falar? Pode falar, cara. Boa noite, eu sou Carla. Estou desde 2020, né, na preparação para Crisma, no grupo de adultos. Ano passado, desse ano, no grupo São José. E também na pastoral do batismo, que faz parte da pastoral catequética também. Uhum. Tá, para quem não me conhece, a Vera vai falar? Eu sou Beth, também catequista da paróquia Nossa Senhora de Fátima. Bem-vinda, Mara, à nossa turma, à nossa galera. E sou catequista já há 12 anos na paróquia. E hoje eu estou como catequista dos catecúmenos no grupo do Crisma. Uhum. Boa noite. Eu sou de Maria São Pedro, já morei aí em Salvador, fiz parte dessa paróquia maravilhosa, Nossa Senhora de Fátima. Então, irmã Beth, ela me fez convite a participar dessa live com vocês. Seja bem-vinda, Maria. Obrigada. Vera. Verinha, você não vai falar não, Verinha? Acho que ela não está conseguindo. Você levantou a mãozinha aí para falar? Ana O Cristina, quer microfone falar? dela está fechado, está desligado o microfone. Boa noite, meu nome é Ana Cristina, eu sou catequista da comunidade São Camilo de Leles. Muito bem. Vera não está conseguindo ligar o áudio, né? Para quem não me conhece, sou Zé Carlos, eu estou trabalhando na paróquia Nossa Senhora de Fátima, vamos dizer assim, profissionalmente lá, né? Já vai fazer 2 anos que eu estou lá. Eu sou da Comissão Arquidiocesana de Catequese, eu penso a catequese um pouco para a arquidiocese. Faço parte aqui da Forania 2B, né, que é uma outra forania que era com a irmã de vocês. E aí houve a separação, né? Então ficou 2A e 2B. Então eu sou da 2B, coordeno a catequese aqui. E eu tenho outras funções aí dentro da igreja, mas como o padre conversou comigo, né, para a gente poder estar acompanhando vocês a nível de formação e outras coisas que forem necessárias, a gente pensou essas formações durante esse ano, né?
no sentido de nos prepararmos um pouquinho melhor, né, para poder desenvolver esse lindo trabalho que a gente já desenvolve aí na paróquia, né, que é a da catequese. E aí em todos os níveis, desde catequese para pais e padrinhos, catequese com crianças, catequese com jovens, catequese com adolescentes, catequese com adultos. Então, todos as faixas etárias, né? Para a gente poder fazer essa formação, para ter uma equidade, na verdade, no linguajar, na forma de agir, na forma de caminhar juntos, né? Que a gente possa trilhar esse caminho juntos e, assim, poder desenvolver um trabalho mais unidos entre nós, catequistas de todas as faixas etárias. E aí, nós dividimos uma parte para os iniciantes e para os veteranos ou os já que estão mais tempo dando catequese, né? Então, hoje é o primeiro encontro com esses que já estão um pouquinho mais dando catequese há algum tempo. E aí nós vamos falar especificamente sobre o nosso ministério, que é o Ministério do Catequista. Você já ouviu falar do nosso ministério? Já, né? Já estudaram os livrinhos? Não. Não, né? Então, foram esses dois livrinhos que foram lançados. Primeiro foi esse Antigo Ministério, que é o livrinho que o nosso Papa, ele declara, ele proclama que nós agora somos ministros de catequistas. E aí é só mesmo falando um pouquinho dessa importância que é o nosso ministério, né? Depois de muita reflexão, passando por muito tempo pensando, os bispos pensando, e leigos pensando, resolveram presentear, né, a gente com esse grande ministério, que é o Ministério de Catequista. E aí, no final do ano passado, foi lançado já os critérios, que é esse outro documentozinho, os critérios para poder ser ministro de catequista. Então, nós vamos ver esses dois livrinhos, destrinchar um pouquinho eles dois para a gente conhecer também como a gente vai poder se tornar ministro de catequista, certo? Aí vocês vão anotando as perguntinhas, qualquer coisa a gente vai respondendo, tá certo? Eu vou apresentar nos slides, né? Vai ficar mais fácil para a gente. Aí depois eu disponibilizo para vocês lá no grupo, em PDF, né? Para vocês acompanharem. Deixa eu... Só um instantezinho, porque bendito, o computador meu é uma bênção. Acho que vou ter que salvar no computador, porque está salvo no pendrive.
José Carlos, Cláudia caiu e ela disse que está tentando retornar para a sala e não está conseguindo. Tá normal aqui. Eu vou pedir para ela enviar de novo o convite para você, viu? Certo. Não estou conseguindo colocar para apresentar. Então, eu vou falando assim mesmo, e aí depois a gente passa para o documento em PDF para vocês, tá bom? Aí vocês vão anotando, né? Porque aí, senão a gente vai demorar demais, porque eu não estou conseguindo projetar. Não sei o que aconteceu aqui. Ô, José Carlos, deixa eu te perguntar uma coisa. O documento é o 107 e o 109, é? Não. Ah, É o documento do Ministério do Catequista. Ministério do Catequista, né? Isso. Tá bom, tá certo. Vou anotar aqui. Então, como eu mostrei para vocês, né? Nós vamos estudar primeiro, ver um pouquinho sobre esse primeiro, que é o amarelinho, que é o Anticum Ministério, né? A carta apostólica em forma de motum próprio, que o Papa escreveu para a gente, ele instituindo o Ministério do Catequista, que é o documento pontifício número 48, certo? Então, nós vamos primeiro falar sobre ele, e aí depois a gente fala sobre um pouco sobre os critérios para poder ser catequista. Então, ele começa dizendo que há diversidade de dons, né? Nós no início nós estávamos fazendo a oração do Espírito Santo, pedindo que o Espírito Santo possa vir com seus dons, nos alimentar, nos ajudar a discernir, nos dando esses dons de sabedoria, discernimento, piedade, ciência, etc, etc. E no início do documento já coloca isso, né? Que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, esse que nos concede este dom. Então, há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes atividades, e a gente pode ver isso dentro da nossa igreja, que há diversidade de atividades, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem de todos. Ou seja, a cada um de nós foi nos dado um dom para podermos colocar a serviço da nossa comunidade, né? E quem ainda não descobriu o seu, né, pode aprofundar no conhecimento de uma espiritualidade, da oração, até você poder discernir melhor, né, qual é o chamado que Deus está me fazendo para a minha caminhada enquanto leigo, leiga
dentro da igreja. E aí a gente já começa também definindo algumas coisas para o nosso entendimento, que o ministério, e aí podemos falar até mesmo em geral, o ministério ele não é poder ou superioridade sobre os demais, ele não é um prêmio que você tem, né, por fazer alguma coisa dentro da nossa igreja, ele não é um serviço tapa-buraco, ele não é uma promoção para você subir de cargo, ele não é uma disputa entre você e o outro, ele não é honra e ele não é um ativismo que faz muitas atividades. Então, ministério nós temos que ter claro que não é isto. E aí a gente vai ter que ter claro também o que é o ministério, certo? E o ministério ele é dividido naqueles ministérios que nós chamamos de reconhecidos, aqueles que são confiados, aqueles que são instituídos e aqueles que são ordenados. Então, existem esses 4 tipos de ministérios, né? Os reconhecidos, que a igreja reconhece uma situação ministerial significativa, já presente, atuante na comunidade, é temporário, segundo as circunstâncias que for necessário a atuação daquele ministério ali naquela comunidade. Existe um ministério que são confiados a uma determinada pessoa, são exercidos após a nomeação ou designação especial por um gesto litúrgico. Então, através desse ato litúrgico, ele é confiado àquela determinada pessoa. Existem os instituídos, que são conferidos com um rito litúrgico próprio, chamado instituição, que pode ser ministério do leitor, ministério acólito, e agora o ministério do catequista. Existe o ministro da palavra, existe o ministro da Eucaristia, então existem outros ministérios, né? Então esses têm um rito próprio para poder ser instituídos. E o nosso ministério é um ministério instituído, porque ele vai ter um rito próprio para poder a pessoa poder tê-lo. Existe o ministério ordenado, que são conferidos pelo sacramento da ordem, no caso são os padres e são os diáconos, né, que são conferidos a esse ministério. A catequese, né, como a gente já deu para entender, já deu para compreender durante esse período todo nosso de preparação, de estudo, de conhecimento, ela é de inspiração catecumenal. E esse caminho, né, nós estamos fazendo exatamente para formar discípulos missionários de Jesus Cristo. Quando a gente está na catequese, a gente está ali trabalhando com as crianças, com os jovens, com os adultos, a fim de que eles realmente se tornem discípulos missionários de Jesus Cristo. Não discípulos e missionários, mas discípulos missionários. Que aí tem diferença, você pode ser discípulo e missionário, não. Nós devemos fazer com que nessa nossa catequese, todas essas faixas etárias, eles se tornem discípulos missionários de Jesus Cristo aonde eles forem, na família, no grupo de amigos, né? Na escola, na própria igreja. Então, onde for, eles sejam esses discípulos missionários. E nesse período de catequese, né, eu acho que vocês que já são os veteranos, já conhecem, né, nós temos tempos e períodos determinados de passagem, né, que é o tempo do pré-catecumenato, que a gente chama o tempo de evangelização e conversão, que aí é o tempo que a gente está chamando de querigma, ou seja, aquele primeiro encontro, aquele primeiro anúncio de Jesus Cristo àquelas pessoas que estão iniciando esse processo de conhecimento, de enamoramento, de querer fazer parte da nossa igreja. Então, chama o pré-catecumenato ou querigma, que é esse tempo de evangelização e conversão. Depois vem o tempo do catecumenato, ou o tempo da catequese, que também pode ser chamado assim. É o tempo onde a gente vai ter mais a questão dos ritos, vamos estudar um pouco mais aprofundadamente, conhecer mesmo a doutrina, conhecer a Bíblia, conhecer a igreja, conhecer todos esses atos, para melhor fazer com que essas crianças, né, ou esses jovens e esses adultos possam conhecer esse mundo onde eles vão estar entrando. Né? E aí, para passar desse querigma para o catecumenato, ou tempo de catequese, tem a celebração da entrada.
E dentro do tempo do catecumenato, tem as outras celebrações, né? Celebração da entrega do Pai Nosso, do mandamento do amor, do creio, e assim sucessivamente. Depois passa-se para o tempo da purificação e iluminação, que é realizado no tempo da quaresma. Faz-se para a passagem desse tempo a celebração da eleição, e dentro tem todo um período, né, de reflexão e aprofundamento dentro desse tempo quaresmal, para poder preparar aquela pessoa que está ali catequizando ou crismando, para poder assumir a sua própria missão dentro da igreja. E, por último, depois dos sacramentos, tem o tempo da mistagogia, que é o tempo da vivência do mistério de Cristo. Então, eu recebi o sacramento, agora eu vou colocar e viver em prática isso. Então, mistagogia é esse encontro onde nós vamos fazer com que as pessoas conheçam mais profundamente a nossa igreja e, a partir de definir como atuar dentro do seu espaço territorial, ou até se a pessoa for de outro local, onde ela estiver, ela pode assumir algo dentro da sua própria igreja. E esse ministério que nós vamos receber, ele deve estar a serviço da palavra de Deus. Os diferentes ministérios podem parecer novos, mas ligados à experiência da igreja desde o início do cristianismo. Reconhece o ministério do catequista, entre outros, como precioso para a vida e a missão da igreja. Como está no Evangelho Nuntiante, que é um documento, né, da papal, número 73, lá no parágrafo 73, diz que, desde o início, reconhece-se a importância do catequista nesse processo de formação, nesse processo de fazer com que a pessoa faça esse encontro com Jesus Cristo e, a partir daí, possam continuar dentro da igreja. E a catequese hoje, que é um outro documento que nós temos, que trata sobre a catequese, afirma que os catequistas leigos e leigas sejam cuidadosamente formados e exerçam uma missão de grande importância dentro da igreja, mesmo não recebendo um ministério formalmente instituído. E aí, como diz nesse documento, catequese hoje, ou catequese tridente, né? Ela afirma isso, que mesmo a gente não tendo naquela época um ministério, né, ele tenha essa formação para poder melhor servir a nossa igreja. E para que a gente possa clarear um pouco a nossa visão sobre o que é o nosso ministério, é bom entender o que é um serviço e o que é um ministério. Os serviços, eles não têm a mesma consistência dos ministérios, porque o serviço não precisa de um rito litúrgico para poder recebê-lo. Enquanto que os ministérios não precisam desse ato litúrgico, desse processo, para poder receber esse ministério. Então, o ministério é um serviço preciso, cujo perfil pode ser desenhado com exatidão e clareza. O ministério é um serviço importante que, não existindo ou vindo a faltar, a própria missão da igreja estaria prejudicada. Então, se não existir o ministério do catequista, a própria missão da igreja estaria prejudicada. Ou o ministério da comunhão, o ministério do acólito, o ministério do leitor e por aí afora. Então, se não existir, vai estar prejudicado, e muito prejudicado a nossa igreja nesse lado que não existe. O Diretório Nacional de Catequese, número 245, no parágrafo 245, retoma alguns números do Diretório Geral para a Catequese, que pede que os catequistas, eficientes como educadores e educadoras da fé, pode ser conferido oficialmente ao Ministério da Catequese. Ou seja, o Diretório Nacional já volta de novo nessa questão de que existe esse ministério, se reconhece esse ministério para os catequistas. Aí a catequese, sendo esse um ato essencial eclesial, é um processo formativo, sistemático, progressivo e permanente de educação da fé, promove a iniciação à vida comunitária, à liturgia e ao compromisso pessoal e com o Evangelho. Mas prossegue pela vida inteira, aprofundando essa opção e fazendo crescer no conhecimento, na participação
e na ação da igreja. A conversão pastoral de nossas comunidades, né, ela exige ir mais além de uma pastoral de mera conservação, né, de passar para uma pastoral decididamente missionária. E isso ela é muito motivado dentro do documento de Aparecida, né, que motiva essa conversão missionária, e isso se dá através de uma catequese em que essas faixas etárias todas eles possam assumir essa catequese e se tornarem discípulos missionários de Jesus Cristo. Então, para que isso aconteça, para que possamos ter catequistas que possam fazer com que crianças, jovens e adultos sejam discípulos missionários, é necessário ter ou passar ou dar a eles as condições para que isso possa acontecer, né? E, sobretudo, uma valorização desse catequista para que eles possam ser mais motivados nesse serviço, levar essa missão adiante. E aí o documento de Aparecida que vem fortalecer essa questão da, enquanto pastoral decididamente missionária, que também é a nossa catequese, a gente possa fazer com que os catequistas se tornem, e também faça com que os catequizandos, os crismandos, se tornem discípulos missionários. E o antigo ministério, né, ele coloca que o catequista ele tem uma importância muito grande dentro da nossa igreja. E aí foi criado um Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização, e esse conselho ele tenta fazer com que a evangelização dentro da nossa igreja possa ter e possa ser fecunda, e isso tudo faz com que motive os catequistas a cada vez mais assumirem a sua missão enquanto catequistas, e dentro da igreja poderem assumir essa missão e levá-la mais à frente, e o ministério vem ajudar e vem motivar para que isso aconteça. E esse antigo ministério, que é essa carta apostólica, reconhece que nas comunidades dos primeiros séculos já existia uma forma difusa de ministerialidade. Afirma também que a partir do Concílio Vaticano II, a Igreja percebeu a importância e a necessidade de uma maior valorização de leigos e leigas na missão querigmática e evangelizadora. E aí eu coloquei algumas fundamentações bíblicas, né, dessa questão da maior valorização dos leigos e leigas nessa missão evangelizadora, que pode ser lá em Coríntios 12, de 28 a 31, Lucas 1, de 3 a 4, Gálatas 6, versículo 6, e 1 Coríntios 12, de 4 a 11, isso no Novo Testamento, que apresenta presenças concretas de batizandos que exerceram o ministério de transmitir de forma mais orgânica, sistemática e permanente e associada com as várias circunstâncias da vida. Ou seja, nesses textos todos vão colocar esses exemplos de vivência desse ministério, de transmitir esse conhecimento, de formar e levar essas pessoas que desejam ser cristãos adiante. Era, antes de tudo, no contexto da família, que se transmitia as experiências religiosas. A gente pode ver lá em Êxodo, em Deuteronômio, todas estas tradições. E a tradição dos antigos passava às novas gerações através dos pais e das mães, né? E era oral, né? Eles passavam oralmente para poder permanecer aquela cultura, aquela religião, aquele modo de ser. Como diz lá no Salmo 78, né? Meu povo escuta meu ensinamento, presta atenção às palavras da minha boca. Vou abrir a boca pronunciando sentenças, relembrar os mistérios do passado. O que nós ouvimos, o que aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não ocultaremos a seus filhos, mas vamos contar à geração seguinte as glórias do Senhor, o seu poder e os prodígios que ele operou. E assim, para dirigir-se ao povo, o Senhor servia de quê? De ministros, de pessoas que eram escolhidas por ele
para poder exercer esse ministério, né? E aí nós temos como exemplo o Moisés e Arão, de cuja boca a palavra fluía com mais facilidade, o Arão, né? Moisés é assim líder e profeta, guia e legislador, pastor e pai, servo de Deus e do povo. Num dado momento, por sugestão do seu sogro Jetro, Moisés dividiu o seu trabalho e seu poder com 70 líderes. A gente pode ver isso lá em Êxodo 18. Podendo, assim, desempenhar melhor a sua parte. Ou seja, ele vai dividir e organizar os trabalhos dentro daquela comunidade onde ele vivia. E essa noção da igreja enquanto corpo ministerial, né, esse corpo em que tem diversos ministérios, trabalhando os dons do Espírito Santo em cada um desses ministérios, surge da prática de Jesus, que se constituiu como servo de todos os discípulos, que isso a gente pode ver e constatar lá no Lava-Pés. E esse enraiza-se na ceia pascal, tendo como sua linha de orientação a palavra de Deus. E assim, todos os ministérios eclesiais, ou seja, os ministérios da igreja, não estão ligados a um serviço particular, mas uma dimensão comunitária, ou seja, nós somos ministros para uma comunidade, para um povo. Nós não podemos ser ministros para nós mesmos. O ministério é para o outro, é um serviço que nós estamos prestando à comunidade, ao coletivo, a um grupo maior. Então, é marcado pela unidade em volta do mesmo objetivo. São Paulo apresenta a igreja como corpo, em que Cristo é a cabeça, e a comunidade é constituída pelos membros desse mesmo corpo, do qual cada um possui um dom atribuído por Deus, por meio do Espírito Santo, e tem a missão de colocar a serviço de todos. E aí o documento faz uma fundamentação histórica, né, um pouquinho dessa evangelização, que é a história da evangelização nestes 2000 anos, destaca como foi eficaz a missão dos catequistas, diversidade na forma de realizar a catequese, muitos leigos e leigas que atuaram no anúncio do evangelho através do ensino catequético. Houve a maior valorização do ministério dos leigos e leigas, principalmente no Vaticano II, com a renovada consciência da importância do compromisso e da responsabilidade de tantos leigos e leigas na ação querigmática e evangelizadora. A partir daí abre-se um caminho para poder dar maior visibilidade e importância aos leigos e leigas, principalmente no trabalho dentro da igreja. E aí tem um documento, né, que é o documento 105, que trabalha muito essa questão dos cristãos leigos e leigas na igreja e na sociedade, né? E nele vai dar esse campo e essa maior valorização do ministério dos leigos e leigas, no qual nós estamos inclusos, né? Que é com esse ministério que ele é específico para os leigos e leigas, ou seja, os diáconos, os padres, os bispos não podem receber esse ministério, porque eles são especificamente para nós, leigos e leigas. E nós, enquanto catequista, né, nós vivemos essa missão nossa, mas, sobretudo, porque nós somos vocacionados a seguir, a servir nessa nossa igreja, porque nós recebemos esse chamado do próprio Deus para nós desenvolvermos esse trabalho dentro da nossa igreja. Então, ser catequista, nós temos que ter essa consciência enquanto catequistas que já estão há bastante tempo aí nessa luta, nessa lida. Nós somos vocacionados, nós somos chamados, né? Não nasce do nada, né? Mas nós somos vocacionados, nós somos chamados a esse serviço. Então, o educador da fé é chamado a exprimir a sua competência e ânimo no serviço pastoral da transmissão da fé. O catequista é testemunha da fé e guardião da memória de Deus. Então, a gente tem essa incumbência enorme, né? Nós somos guardiã da memória de Deus e que vai ser repassada para aquela criança, para aquele jovem, para aquele adulto. Então, nós somos, sobretudo, essa testemunha desse amor e dessa memória de Deus
onde nós estivermos. Nós, enquanto catequistas, nós somos mestre nessa arte de levar esse encontro do catequizando, do crismando com Cristo, e ao mesmo tempo fazer essa introdução aos mistérios de Deus, através do nosso testemunho, através da nossa pregação, através das nossas motivações, fazer com que todos aqueles com que nós trabalhamos possam fazer esse encontro com Jesus e viver esse mistério, que nós somos mestre e mistagogo. E nós somos também acompanhador e educador desses jovens, desses adultos, dessas crianças, desses pais e mães. E no início do cristianismo, a pessoa tornava-se cristã por meio de um caminho de acolhimento da fé cristã, e era percebido como fruto de um processo lento, gradual, marcado pelo dinamismo da experiência de Jesus na vida pessoal e comunitária, que era chamado de iniciação cristã. E o processo ele era um pouco mais demorado, ele demorava em torno de uns 3 anos, né, para a pessoa poder receber os sacramentos. Os sacramentos eram realizados num dia só, que era na vigília pascal. Então, ele recebia ali o batismo, recebia já a crisma e também já recebia a Eucaristia. Então, ele fazia essa preparação, né? E durante essa preparação, eles tinham, como a gente chama de mistérios que eles não poderiam passar, né? Por exemplo, esses catecúmenos que não tinham nenhum dos sacramentos, eles começavam essa preparação, eles não podiam participar, por exemplo, da missa inteira, eles só participavam até a leitura da palavra, depois eles tinham que sair, retirar da igreja, porque o restante era considerado como mistério. E esse mistério só seria revelado depois que eles terminassem essa preparação. Então, isso criava um encantamento a essas pessoas e eles querendo cada vez mais aprofundar. Além disso, o batismo, a crisma e a Eucaristia, ela cheia também de mistério que eles só descobriam isso quando vivenciavam. Então, assim, e os mais velhos, eles não passavam para os outros como era. Então, a pessoa tinha que fazer essa experiência, e a partir dessa experiência pessoal, ela ia alcançar, né, todo o processo e receber todos os sacramentos, para depois vivenciar isso de forma prática na sua comunidade. Então, é visível um processo catequético, querigmático, porque faz assim, essa introdução, esse primeiro anúncio a Jesus Cristo, mistagógico, porque introduz-se também aos mistérios de Deus, envolvente nesse processo todo. Quando nossos bispos propõem a catequese a serviço da iniciação à vida cristã, eles estão propondo um caminho bíblico, né, porque baseia-se na Bíblia, e vivencial, através dessa experiência da vida de cada um. Isto é, um caminho mistagógico. A mistagogia, em qualquer ocasião, será aquela que conduzirá para dentro do mistério aqueles que necessitam fortalecer sua vida pessoal e também a sua missão. E o ministério do catequista possui uma forte valência vocacional, como eu falei para vocês. Então, nós somos chamados, enquanto catequistas, para servir ao outro, servir a nossa comunidade. E que requer um devido discernimento por parte do bispo e se evidencia com o rito da instituição desse ministério. Então, o ministério instituído é um serviço estável, prestado à igreja local, de acordo com as exigências pastorais individuadas pelo bispo diocesano ou arquidiocesano, mas desempenhado por leigos e leigas, como exige a própria natureza do ministério. Ou seja, só leigos e leigas poderão ser esses ministros de catequista. Para o ministério instituído de catequista, sejam convidados homens e mulheres de fé profunda e maturidade humana, que tenham uma participação ativa na vida da comunidade eclesial missionária, sejam capazes de acolhimento, generosidade e vida de comunhão fraterna.
E aí, para ser o catequista, ele vai ter que passar por uma formação, ou seja, um itinerário formativo, através de nossas escolas catequéticas, e aí pode ser em diferentes níveis. Há necessária formação bíblica, teológica, pastoral, pedagógica e metodológica, né, para ser realmente solícitos comunicadores. Então, é necessário ter essa formação em todos esses campos para poder servir melhor. E aí, servindo melhor, né, como solícitos comunicadores da verdade da fé, também tem uma boa caminhada na sua comunidade de fé, como catequistas, querigmáticos e mistagógicos, ou seja, é necessário ter esse testemunho de participação também dentro da comunidade. E a instituição do Ministério Laical do Catequista, assim, depois de ter ponderado todos os aspectos em virtude da autoridade apostólica, o bispo, nosso Papa, né, instituiu o Ministério Laical de Catequista. Então, a Congregação para o Culto Divino e a disciplina dos sacramentos providenciará dentro em breve a publicação do rito de uma instituição do Ministério Laical de Catequista, né? Então, o rito ainda vai ser traduzido, ainda não foi traduzido, e aí ele vai fazer esse rito e depois vai ser traduzido aqui para o nosso português e aí ser repassado. Essa carta apostólica confia às conferências episcopais a tornarem realidade o ministério instituído do catequista, estabelecendo o itinerário formativo necessário e os critérios normativos para o acesso ao mesmo, encontrando as formas mais coerentes para o serviço que essas pessoas serão chamadas a desempenhar na igreja. Ou seja, a CNBB, né, vai criar uma forma de poder colocar, ou de realizar, ou de colocar em prática a instituição desse ministério, né, que aí eles já fizeram o documento, né, onde eles criaram todo o itinerário para que o catequista se torne um ministro. A igreja, que é o sujeito da catequese, a serviço da iniciação à vida cristã, é também um espaço próprio dos serviços e ministérios. Então, é dentro dessa catequese que vai estar esse serviço e esses ministérios. Contemplada em sua fonte transcendente, em sua forma histórica, em sua meta última e definitiva, a igreja vem na Trindade, espelha-se na Trindade e caminha para a Trindade. Ou seja, isso é muito importante a gente ter claro na nossa mente, porque nós não caminhamos sozinhos, nós caminhamos juntos. E enquanto estarmos juntos, nós desenvolvemos um trabalho juntos. A exemplo da Trindade, que é uma comunidade perfeita, mas a gente sabe que talvez não possa alcançar essa perfeição toda, mas o nosso objetivo é que a gente possa vivenciar o máximo ou mais próximo dessa Trindade Santa, que é o exemplo perfeito de uma comunidade. Enquanto corpo de Cristo, a igreja é contemplada não só em sua dependência de Cristo, mas também em sua unidade, e ao mesmo tempo em sua pluralidade. Uma outra suscita pela multiforme graça do alto e pela ilimitada variedade de membros, com suas histórias, experiências, seus carismas e aptidões, suas funções e diversidades de ministérios. Ou seja, uma igreja que é rica em ministérios, né, ela abarca muitas atividades e é necessário que haja pessoas segundo os dons do Espírito Santo, né, ali para poder desenvolver um determinado trabalho. Mas por ter essa diversidade, é necessário ter também uma unidade. E aí é importante que a gente tenha sempre um trabalho de pastoral de conjunto, onde essas pastorais possam poder juntas, uma ajudar as outras a seguir em frente, a viver o seu ministério, a viver sua função, a viver seu caminho. E é dentro da igreja e a serviço de sua vida e missão que se citou serviços e ministérios eclesiais, né? Então, missão para a nossa igreja, para servir a nossa igreja, para servir a Jesus Cristo, que existem os ministérios. E ministério não é poder, ministério não é honra, ministério não é prêmio, ministério não é distintivo de superioridade, ministério não é título de desigualdade, ministério é diaconia. O que é diaconia? Ministério é serviço, diaconia é serviço. Então,
que a gente possa vivenciar esse nosso ministério enquanto serviço. Um serviço que está compreendido como um ministério não é qualquer atividade ou função na igreja, mas é um serviço preciso, importante, relacionado com a missão da igreja em um ou mais âmbitos da sua missão. Nós, enquanto catequistas, desenvolvemos trabalho de catequese que está envolvido em toda a nossa igreja. Sem catequese, a nossa igreja ela vai ficar capenga, ela vai ficar sem uma estrutura, uma base para poder permanecer existente. Porque se não tiver uma catequese para fortalecer doutrinalmente, biblicamente, teologicamente, aqueles que entram, nós vamos viver uma igreja superficial, que não tem e não vive a sua tradição, não vive a sua cultura, não vive todos os seus princípios que desde outrora, né, vem sendo trabalhados. E a nossa igreja reconhece que no conjunto de ministérios e serviços com os quais ela realiza sua missão evangelizadora, ocupa lugar de destaque o ministério instituído do catequista. E os educadores da fé, no caso os catequistas, no conjunto orgânico dos ministérios que assumem a vida e a missão da igreja, assumem a tarefa de, no seio da comunidade eclesial missionária, educar na fé aqueles e aquelas que, tendo recebido a palavra do Evangelho, a acolheram globalmente e a ela aderiram de mente aberta e o coração sincero. A igreja, nos primeiros séculos, ela desenvolveu coerentemente a missão confiada por Jesus Cristo. Na verdade, não só tem a consciência e esforços para cumprir essas dimensões, como também organiza seus ministérios em torno dessas grandes funções ministeriais que existem, né? A serviço da palavra, ou a função profética, o serviço da comunhão, que é na liturgia, ou da função pastoral, ou o serviço da caridade. E assim, o ministério do catequista é configurado pelas seguintes características. É um serviço único, realizado de forma conjunta por leigos e leigas, religiosos e religiosas, bispos, presbíteros e diáconos na comunhão eclesial. É um serviço oficial, realizado em nome da igreja, toda ela é responsável pela recepção da fé e por sua comunicação. É um serviço com caráter próprio, portanto, que se distingue de outros serviços e ministérios também fundamentais. E agora, quais são os critérios? Quando, como vamos fazer que se dê de fato esse ministério? E aí, essa primeira parte, a gente conclui que é essa cartinha aqui, né, que é a carta do Papa, que é o antigo ministério, e aí a gente vai entrar agora nesse outro aqui, que são os critérios mesmo, para poder ser um ministro de catequista. Então, a CNBB, né, ela lança esse pequeno documento que traz os critérios itinerários para a instituição do Ministério de Catequista, e isso foi feito em dezembro do ano passado. Eu vou trazer só um resumo, né, do que realmente trata esse documento para que vocês possam ter esse conhecimento, né? Ainda, nós, enquanto catequese arquidiocesana, nós já criamos uma equipe para poder pensar e fazer essa adaptação desse documento para a nossa realidade. Que vocês vão ver um pouquinho o porquê que a gente faz isso, né? Porque tem, às vezes, algumas coisas que tem no documento que, para a gente, é muito difícil que se aconteça, que se realize. Então, a gente vai tentar fazer o máximo uma adaptação de acordo com esses critérios e esses itinerários para a nossa realidade de Salvador. Então, esse documento, ele é dividido em 6 partes, uma introdução geral, depois vem no capítulo 2, colocando os critérios e itinerários para a instituição do ministério. No terceiro capítulo, vamos colocar os itinerários e critérios de formação para o catequista atuante e iniciante. Atuantes, porque eles dividiram, né, a formação para dois públicos. Os catequistas que são iniciantes, né, com menos de 5 anos de atuação, e os catequistas atuantes, que são aqueles que já têm de 5 anos em diante de atuação dentro da catequese. Então, tem uma formação específica para atuantes, tem uma formação específica para iniciantes. O
quarto ponto o quarto capítulo são as considerações sobre os itinerários formativos. E o quinto, os itinerários formativos para a recepção do Ministério de Catequista. E, por último, o sexto capítulo é uma conclusão. É um livrinho fininho, né? Então os capítulos são bem pequenininhos. Quem tiver condições, ele também é baratinho, é R$ 8,60. Então, pode pegar, depois ler e esmiuçar um pouquinho mais, né? Mas a gente vai ter aqui uma visão geral um pouco desse documento, para a gente já saber como será, pelo menos em linhas gerais, o Ministério do Catequista. E aí, na introdução, vai ter uma visão geral sobre o documento, colocando o processo para se chegar a um moto próprio, um antigo ministério, ou seja, nesse livrinho aqui foi colocado como deve ser essa importância, etc, etc, etc. E aqui ele vai colocar na prática, esse documento coloca na prática um pouco o que anseia esse antigo ministério, que é uma reflexão, né, do caminho pensado desde o Concílio Vaticano II. Os norteadores dessa reflexão são os documentos, Documento Geral de Catequese, de 1971, e 97 e 2020, que desembocaram nos documentos de catequese renovada, de 83, o Diretório Nacional de Catequese, de 2006, o Estudo 97, que culminou no documento 107, que é de IVC. Então, desde dessa época, vai se pensando como colocar, né, ou vivenciar, ou motivar a vivência de um ministério para esses catequistas. E a instituição do Ministério do Catequista para os leigos e leigas é uma possibilidade de viabilizar a especificidade de sua missão, que implica ser testemunha de fé e mistagogos ao mesmo tempo. Então, nós somos testemunhas de fé e mistagogos, ou seja, nós somos introdutores aos mistérios de Deus. Afirma o documento: o ministério antigo é o de catequista na igreja, que desde as primeiras comunidades, muitos se dedicaram à transmissão do evangelho por meio de ensinamentos, anúncio e testemunho. O documento fala sobre diversos anunciadores, como Maria Madalena, os apóstolos, Santo Estevão e outros mais. Com isso, a igreja reconhece o ministério de catequista, indicando também os passos a serem dados no que se refere à sua instituição. No antigo ministério, há um convite para que as conferências episcopais elas estabeleçam o processo formativo necessário e os critérios normativos para a realização da instituição do Ministério do Catequista. E é o que a gente vai mostrar agora. Quais são os critérios itinerários para a instituição do Ministério do Catequista? Para aqueles que se aproximam deste ministério, recebam a devida formação bíblica, teológica, pastoral e pedagógica para ser solícitos comunicadores da verdade da fé. Ou seja, então, para que receba esse ministério, é necessária a formação. E aí tem essa formação em todos os campos: bíblico, teológico, pastoral e pedagógico. Diante desse grande desafio, é preciso que se tenha clareza sobre os critérios gerais da formação de catequista, bem como de sua organização. Então, como isso vai se dar de fato, e também essa formação, como ela se dará de fato, para poder ter um catequista bem preparado para poder receber esse ministério. E esse documento, esse Ministério de Catequista, ele é baseado em todo um processo que já vem há muito tempo, né? Mas ele é baseado um pouco em vários outros documentos, como eu já falei até de alguns, né? Ele é baseado primeiro, né, nesse motum próprio do Papa, antigo ministério, pelo qual se institui o Ministério do Catequista. Tem o Ministério do Catequista, que é um estudo 95 da CNBB, publicado em 2007, sobre esse ministério. Daí surge esse outro documento. Tem o documento Diretório Geral para a Catequese, em 97, o Diretório Nacional de Catequese, em 2006, o documento 100, que é a Comunidade de Comunidades, o documento 105, Cristãos Leigos e Leigas na Igreja e na Sociedade, o documento 107, que é a Iniciação à Vida Cristã Itinerária para formar discípulos missionários, o documento 108, que é o Ministério e Celebração da Palavra, o Diretório para a Catequese, que foi lançado em 2020,
E esse último agora, que são os critérios generais para a instituição do Ministério do Catequista, que a gente vai aprofundar um pouquinho. Quais são os itinerários e critérios? Critérios de escolha. Como vão ser escolhidos os catequistas para ser ministros? Segundo o que rege esse documento, né, tem dois modelos, que é, como eu já falei para vocês no início, que são para catequistas atuantes, como deve ser, que são os que têm mais de 5 anos de atuação, e aqueles que estão iniciando. Para os catequistas atuantes, têm uma experiência de vida e atuação na catequese, né? Eles são escolhidos pela comunidade. O ideal seria que tenha essa coordenação catequética, ou comissões pastorais, ou pároco, junto com o pároco, né? De preferência que tenha uma comissão, ou mesmo a coordenação catequética, né, junto com o pároco, para poder acolher os pedidos, porque a pessoa que vai deseja ser ministro, ele vai ter que fazer um pedido escrito, né, e aí vai ter que ser analisado por essa comissão, por essa coordenação, e aí, sendo deferida, aí ele vai passar pelo processo formativo. Primeiro, essa pessoa tem que ter um discernimento vocacional. Eu sou vocacionado a ser catequista mesmo? Então, aí tem que fazer um trabalho de acompanhamento, né? Para aqueles que já são atuantes, já tem essa experiência e discernimento, já claro, que é realmente uma vocação. Para ser ministro, tem que ter, no mínimo, 20 anos de idade. Então, mesmo que aquele catequista que já atua há mais de 5 anos, ele só vai poder receber o ministério a partir do momento que ele completar 20 anos. E tenha, no mínimo, 5 anos de atuação na catequese, quando for instituído o ministério. Que ele tenha participado, essa pessoa tenha participado de formação básica de catequese, que pode ser promovida pelas arquidioceses ou dioceses nas escolas catequéticas ou em outros formatos que a própria arquidiocese vai definir. E, sobretudo, que tenha uma participação em formação específica e imediata para atuantes, né, para catequistas atuantes. Lembrando que o Ministério do Catequista é um serviço estável e um compromisso com a catequese que deve ser renovado de tempos em tempos. Ele sugere pelo menos de 4 em 4 anos. As dioceses ou arquidioceses, elas ficam responsáveis pela adaptação aos critérios de formação já existentes e pela renovação do ministério. Ou seja, nós, da Pastoral Catequética Arquidiocesana, já temos a equipe que vai fazer esse trabalho, né, de analisar e adaptar esses critérios, né, para receber o ministério do catequista. A comissão da CNBB sugere que, de 4 em 4 anos, eles possam ser renovados, né, esses ministérios, quando a pessoa se recebe, né, os recebe. Sugere-se uma celebração de renovação do ministério de catequista a cada 4 anos, antecedida de um retiro, ou seja, a pessoa os catequistas fazem um retiro e depois recebe a renovação desse ministério. Já para os catequistas iniciantes, que eles sejam acolhidos pelo pároco ou pela essa coordenação ou comissão ou conselho, né, esse grupo que vai analisar quem deve ser ministro. Ele tenha no mínimo 20 anos de idade, como já foi falado, participe da formação sobre o itinerário para os catequistas iniciantes, porque nesse documento vai apresentar uma formação específica para os iniciantes e uma formação específica para os atuantes. Só pode receber o ministério após 5 anos de atuação na catequese, cumprimento de todas as etapas da formação, né? Lembrando que, quando ele for receber o ministério, tenha no mínimo 5 anos ali já de atuação. A idade de ingresso na catequese pode ser menor que 20 anos. No entanto, o recebimento do ministério fica condicionado a ter 20 anos e 5 anos de atuação, bem como uma formação apropriada para receber esse ministério. E aí é a mesma coisa que se diz para os
se diz para os veteranos ou atuantes, né? Que é um serviço estável, um compromisso com a catequese, deve ser renovado de 4 em 4 anos, né? E essa comissão, ela tem que fazer esse retiro, ou promover esse retiro depois da renovação do ministério. E assim vai ter as considerações sobre os itinerários formativos, como deve ser, né? Primeiro, levar em conta que os catequistas, eles são vocacionados a ser catequistas. Considerar o ministério como um coroamento de uma caminhada, ou seja, é um processo, né? Não é um prêmio, não é uma honra, não é que você seja superior a ninguém, mas é um coroamento de um processo que a pessoa passou para poder chegar até ali. Tem que se promover uma formação de inspiração catecumenal, assim como para a catequese que a gente dá, essa formação também dos catequistas, ela é de inspiração catecumenal. Tem que fazer uma formação global e integral da pessoa. Não pode ser só Bíblia, ou só pedagógica, ou só teológica, mas de global, né? E até mesmo trabalhar com a pessoa, com a sua personalidade, com a sua identidade, com seus medos, né? Seus receios, para poder ela ser uma pessoa firme na hora de estar dando uma catequese, né? E ser um ministro. Então, é necessário que se trabalhe todos os campos e áreas dessa pessoa, desse catequista, para ele poder ser ministro. Mas que também ele seja um sujeito eclesial, ou seja, que ele participe da igreja. Não, o ministério não deve ser concedido a pessoas que não participem da igreja, tem que ter esse testemunho. Tem que também fomentar, né, esses catequistas para um mundo digital, que é o mundo no qual nós estamos vivendo, né? Então, nós temos que ter os catequistas que busquem esse mundo digital, atuante aí, né? Conhecer para poder servir melhor. Priorizar a formação bíblica, dar atenção à doutrina social da igreja, e incluir a formação sobre as dimensões socioambientais da fé cristã, né, como tanto o Papa nos pede e fomenta para que a gente possa perceber todas essas outras áreas e campos. O itinerário formativo para a recepção do Ministério da Catequista, eles, da mesma forma, são divididos para atuantes e os iniciantes. Para os atuantes, tem essa formação durante 6 meses de preparação, tem um discernimento vocacional dos catequistas, mas sobretudo com anuência, ou seja, com apoio, com a aprovação do pároco, que esses catequistas, né, eles conheçam os documentos e os critérios necessários, eles participem do plano formativo que for destinado para que eles possam receber o ministério. Eles devem ser acolhidos por essa comissão, ou coordenação e pároco, né, onde eles vão atuar. Deve ser feita uma celebração de apresentação dessas pessoas que querem ser ministros. Eles devem ser apresentados também à comunidade. Participar dessa formação específica do ministério, que são de 6 meses de duração, como está no documento, nesse documento aqui da página 28 até a 30, tem especificando, não dá para colocar tudo aqui para a gente, né? Mas depois que vocês adquirirem o documento, vocês podem ler na página 28 a 30, que tem toda essa formação específica para receber o ministério. Que tenha momentos celebrativos e retiros, né? Que tenha um conhecimento básico dos documentos da igreja, daqueles que eu já falei lá no início, que é o documento geral de catequese, o documento nacional da catequese, e outros documentos, né? Aqueles todos que eu falei, 100, 105, 107, 108 e por aí afora. Tem uma formação bíblica, teológica, pastoral e pedagógica. Tem uma preparação próxima para atuantes. Pedido formal do candidato, seja aquele que quer ser ministro, vai ter que fazer um pedido escrito mesmo e para entregar para a comissão responsável para que ela possa analisar. E tem que ter um rito de instituição do ministério, que ainda vai ser traduzido. Para os iniciantes, né, tem a duração, por exemplo, se a pessoa entrou agora,
na catequese, né, para ser catequista, então eu tenho que ter uma formação. E essa formação, ela passa por 5 anos de formação. E aí, como a pessoa só pode receber o ministério, os iniciantes, após 5 anos de atuação, então por isso que tem esse plano de toda formação. Né? E aí, como eu falei para vocês, nós da Comissão aqui do Diocesano de Catequese, com a equipe que está responsável por isso, nós vamos pensar como a gente vai fazer isso, se realmente vai colocar esses 5 anos, se a gente vai diminuir, o que a gente vai fazer, né? Então, mas o documento, e aí eu estou passando o que está no documento, pede que seja uma duração de 5 anos de preparação, né? E aí ele divide por 3 etapas essa formação para os catequistas iniciantes, porque os atuantes já falei, como é que deve ser. Então, a formação para os catequistas iniciantes, na primeira etapa, fazer com que eles percebam que é um chamado vocacional, ou seja, o catequista vai procurar a paróquia, ser acolhido pela comunidade, né, ou coordenação, ter um acompanhamento personalizado pela coordenação, né, ou seja, alguém da coordenação vai acompanhar esse ou essa candidata, ter uma formação intelectual com conteúdos bíblicos, teológicos, pastorais e pedagógicos. O catequista será preparado com conteúdos introdutórios e ter uma celebração de apresentação dos catequistas à comunidade. Na segunda etapa, vai ter a parte que a gente chama de segmento, onde esses catequistas eles vão estar atuando nas turmas como catequistas, seja como catequista ou auxiliar, né? Vai ter uma participação na formação cotidiana, com conteúdos comuns de catequese, tem uma formação intelectual, tem uma formação catecumenal, orante e celebrativa, tem um acompanhamento de personalidade pelo introdutor ou coordenador de catequista, e tem uma celebração de entrega da palavra também. Como a formação, eu falei para vocês desde o início que ela deve ser também de inspiração catecumenal, por isso que tem também essa celebração de entrega da palavra, que é a Bíblia. Na terceira etapa, haverá uma formação e estudo em si do próprio ministério, onde tem uma formação ministerial básica e formação ministerial específica, que está no documento também na página lá 30, 33, como deve ser, né, quais os conteúdos que se deve ter nessa formação. Tem uma formalização de pedido público do Ministério do Catequista, ou seja, a pessoa tem que fazer o pedido escrito à comissão, ao pároco, etc., para poder fazer parte desse ministério. A recepção do ministério como rito próprio durante a missa, com a presença da comunidade, é o que se sugere, né, para que possa a comunidade conhecer quem são esses catequistas que estão sendo ministros agora. E como já foi falado também, tem uma renovação de 4 em 4 anos desse ministério. E ter bem claro que a instituição do ministério é para leigos e leigas. Estão excluídos os religiosos, as religiosas, os diáconos, os seminaristas, os bispos, os diáconos, os padres. Então, eles não recebem o ministério, porque eles já receberam o ministério ordenado. E o documento conclui, né, dizendo que a igreja no Brasil recebeu com grande entusiasmo a notícia da instituição do Ministério do Catequista, por parte do Papa Francisco, através do motum próprio, um antigo ministério, que foi em 10 de maio de 2021. Desde então, a alegria do reconhecimento que tal instituição traz nos impulsionou a elaborar e apresentar os itinerários e os critérios que irão orientar os primeiros passos dessa nova etapa da história da catequese, especialmente aqui no Brasil. Nós sabemos que as orientações que apresentamos neste material serão enriquecidas com a experiência de tantos catequistas que, espalhados por todo o país, levam adiante a brilhante missão de promover a iniciação à vida cristã, anunciando o evangelho, testemunhando a graça do discipulado. Ou seja, com a prática, nós vamos perceber que algumas coisas funcionam, outras não funcionam. Então, isso nós vamos fazer essa adaptação desses critérios para a nossa realidade. E assim, o documento conclui que, esperançosos, acreditamos que a instituição do Ministério do Catequista, o Ministério Laical, será uma oportunidade para reafirmar o quão sublime é o serviço do catequista em cada comunidade eclesial que realiza sua vocação missionária, valorizando a sua existência. Então, é interessante que todos os catequistas observem as orientações da CNBB,
como também as orientações que ainda serão feitas na nossa arquidiocese, que aí é só depois que a gente tiver essa reunião para poder estruturar um pouquinho como deve ser recebido esse ministério, que deverão adaptar essas informações ao que já se possui de formação catequética, bem como as celebrações. Assim, será necessário algum tempo antes que se coloque em prática as formações itinerárias do ministério. Então, o ministério é um presente aos catequistas e deve ser tratado com a seriedade que merece, e não deve ser banalizado, pois assim deixará de ser um reconhecimento a um inestimável serviço que vem sendo prestado por muitos leigos e leigas. Vamos às perguntas. Alguém tem alguma pergunta que queira fazer? Dormiram aí ou não? Essa foi boa, dormindo, né? Quase, mas acordada ainda. Deixa eu tenho dúvida, assim, Carlos, porque fala que tem que ser 5 anos de formação. Eu percebo que é uma formação densa, porque eu imagino que para se falar de formação bíblica, formação teológica, formação pastoral, formação pedagógica, aí veio minha dúvida, existe nesse processo algum tipo de exigência de estágio ou vida prática para que esses conhecimentos sejam aplicados, sedimentados, ou só vai ser teórico? Como eu falei, a divisão são em 3 etapas. Essa formação bíblica, teológica, etc., está na primeira etapa. A atuação ela vai ser na segunda etapa, que ela já vai estar como catequista ou auxiliar numa turma de catequese. Então, aí muito do que ela aprendeu nessa primeira etapa vai ser colocado em prática nessa segunda etapa. Ela só vai passar para a segunda etapa, que aí é vivenciar uma turma de catequese, etc., a partir do momento que ela tem essa formação na primeira etapa de todas essa parte teológica, bíblica e etc, etc. E você sabe dizer se essas formações elas serão com provas para nota mínima? É possível ser reprovado? Como é que a igreja está pensando? Não, a nossa comissão ainda não vai se reunir amanhã para a gente poder pensar um pouco. Não, a gente não acredita que seja por meio de provas. Existe a catequese, a escola bíblica catequética da arquidiocese, só que ela está parada, né? Então ela não está funcionando. Então a ideia seria que, o ideal, melhor dizendo, seria que ela estivesse funcionando e a partir daí a gente pudesse fazer esse processo todo por meio dela. Mas ela não está funcionando, não tem projeto, não tem nada, então a gente ainda vai ter que ver como vai fazer isso a partir de amanhã na nossa reunião, como a gente vai colocar em prática todas essas, o que pede o itinerário. A gente já coloca de antemão que com certeza a gente vai fazer algumas adaptações nesse negócio, porque 5 anos de preparação é muita coisa para poder. É importante porque o catequista, né, vai ter informação permanente, mas para poder receber o ministério 5 anos, alguns já estão colocando um pé atrás, né? Respondi sua pergunta? 5 anos passa rápido, a gente fala, não sei o quê, quantas, né, fazem o processo. E como eu imagino que, como no documento, eu não sei, não cheguei a verificar, eu não sei se ele fala de carga horária e tal, quantos seriam encontros mensais, bimestrais, sei lá. Eu acredito que deva existir aí alguma forma, né, de passar essas formações. E quando a gente fala assim, eu fico preocupada com a gente que já está atuando há muitos anos, 10, 12, 15 anos. Como é que a gente vai conseguir se organizar para fazer toda a formação, né? Vejo que é importante demais, mas eu fico só preocupada com a forma prática disso acontecer. Nós que já somos atuantes há mais de 5 anos, o nosso período de formação vai ser menor. Em torno de 6 meses, como pede o documento. O documento vai falar que são 6 meses, os que já têm 5 anos acima. Para a formação são 6 meses. Os 5 anos são para aqueles iniciantes, ou seja, quem iniciou hoje a catequese como catequista, né? Que são os iniciantes, iniciou hoje. Então, eles vão passar por um processo de preparação por 5 anos. Nós que já temos acima de 5 anos, a preparação, a formação serão 6 meses. Por isso que é específica.
para atuantes e específica para iniciantes. Entendi. Ô, Zé Carlos, me diga uma coisa. A minha preocupação agora me lembrou o seguinte: por que tem que ser um mínimo de 20 anos? Porque na idade normal, a pessoa aos 18 anos já poderia exercer qualquer coisa, né? E nesse caso, na catequese, tem que ser 20 anos? Isso. Foi uma norma criada pela própria CNBB no sentido de preparação ou de maturidade para se receber o ministério. Por exemplo, para ser catequista, ele, acima de 15 anos, ele já pode assumir, né? Alguns até têm até 14, né? Mas, assim, porque geralmente, para ser catequista, a gente pede que tenha pelo menos o sacramento da iniciação cristã. Para crisma, é necessário ter no mínimo 15 anos. Então, por isso que a gente coloca a partir dos 15 anos. Mas pode ser que a pessoa possa ter recebido quando criança, ou alguma coisa assim, né? Alguns casos específicos. Então, mas a partir dos 15 anos, a pessoa já pode ser catequista, porque recebeu toda a preparação, então ela já pode ser ou auxiliar ou ser catequista mesmo de uma turma. Mas para receber o ministério em si, é a partir dos 20 anos, que foi uma regra, uma norma criada pela própria CNBB. Carlos, Tudo bem. terminou, Luiz? Sim. Zé Carlos? Zé Carlos também, que aí ele colocou, né, com relação o tempo, né, que já tem alguns anos na catequese, e quem tem idade também. Aí vem a minha preocupação, né, que eu já estou caminhando para a aposentadoria, né? Tem isso na aposentadoria também? Não, você sendo ministro, ministro eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque, vai ser eterna. Porque aí a renovação, quando você se tornar ministro, você vai fazer um rito de renovação de 4 em 4 anos, mas você vai ser catequista, ou ministra de catequista até morrer, até após a morte você vai ser ministro de catequista. Aí não é igual, por exemplo, que o ministro da Sagrada Comunhão, né? Que aí com 75 anos eles pedem para que você deixe a função, né? Então, para ministério do catequista, não. Você vai ser eternamente ministro de catequista. Mas lembre-se, meu bem, que eu já tenho 72 anos, né? 72. Então, estou caminhando, ó, já, daqui um pouco eu estou 80, como é que faz, né? Aí... Não, mas está lúcida, né? Então, não tem importância. Não tem prazo de validade, né? Ô, Zé Carlos, quer dizer, sempre catequista, né? catequista. Porque começa desde nossos pais, né? E uma vez ministro de catequista, vai ser ministro de catequista para a eternidade. Não tem prazo de validade. Não. Só tem a renovação, que é de 4, que sugere que seja de 4 em 4 anos, mas a validade não tem. Aí se você for... Que Jacira, eu e Lu já estamos caminhando para a eternidade. Para a eternidade? É verdade, é por isso que eu estou aqui, né? Já com o pé atrás. Não. A gente já está caminhando para a eternidade, por isso aí a preocupação se tem prazo de validade. Agora, repare, Zé Carlos, é obrigatoriamente a gente fazer esse ministério de catequista? Não. Se a gente quiser continuar só sendo catequista, a gente pode? Pode, sim, pode sim. Se você quiser ser catequista apenas, pode ser. Então, o ministério é opcional. Você se quiser, né, aí você faz o processo. Ele não é obrigatório, não. Certo. Alguma dúvida mais? Que ótimo, sanaram todas, né? Você vai deixar para a gente esses documentos aí que você falou, para a gente poder adquirir o nome e tal direitinho, passar para o grupo? Sim, eu tenho essa informação toda em PDF. Aí lá tem todos os nomes dos documentos. Aí vocês podem olhar lá que eu vou passar para vocês depois. Tá certo. Eu não sei por que hoje meu notebook ficou de cara virada, que eu não quis fazer a apresentação. Então... Entrou em greve. Entrou em greve.
Sim, José Carlos. E esse livro que você falou que custa quanto? R$ 8 e alguma coisa? É isso, é? Você disse que tem. É, são os Você, critérios, são esse aqui. você tem, São os critérios do catequista. você tem mãos assim para passar ou Na, precisa ir na na Paulo, loja? não, é na Paulas e Paulinas que vendem. Ah, tá certo. Obrigada. Ô Zé Carlos, Por nada. diante disso aí, eu sei que tem muita gente que tem dificuldade, inclusive eu. Não dá Hum. para você pegar esses livros e levar lá para a paróquia para poder a gente adquirir por lá, não? Eu posso ver com a Paulus se eles liberam alguns em consignação pra gente lá. Aí vocês podem ver, ou melhor, vocês podem ver, passa para Ellen ou para alguém lá do grupo, veja aí com vocês quem vai querer, que eu vou lá na Paulus e trago tudo de uma vez. Ah, ótimo. Certo, ótimo. Eu vou querer. Isso, aí só passa para, acho que Ellen, né, Ellen? Pode ser você? Pode, Assim é bem melhor. pode sim. Isso, aí passe para ela o nome, né, e etc, que aí eu pego lá em consignação e levo lá para vocês. Aí vocês me passam o valor, eu pago aí. Ótimo, que ela é a nossa mascote, ela programa tudo isso aí. Então é rapidinha. Obrigada. Por nada. Esse documento do Papa também tem na Paulus, como é esse? Tem. Quanto é Tem. esse? Esse vale mais? O valor é maior? Não, era menor. Quando eu comprei foi 7,50. Ah, Agora, Zé Carlos, esse documento não tem no site do Vaticano, não? Eu acho que tem, não? Ó, o antigo ministério tem em PDF, Uhum. que aí não precisa nem comprar, é só baixar em PDF, tem. É só baixar ou ler online lá no site do E Vaticano. Eu vou ver se depois eu compartilho o link. Zé Carlos, agora o outro não tem não, o outro é só vendido mesmo. Zé Carlos, quando é que vai começar essa formação? Já tem data certa? Eu não ouvi falar. Essa formação para o ministério ainda não tem. Como eu falei para você, a gente vai reunir a equipe que vai pensar essa organização do ministério aqui na Arquidiocese amanhã. A gente vai sentar, amanhã não, na sexta-feira. Amanhã é outra reunião que eu tenho. Mas na sexta-feira a gente vai sentar para organizar como a gente vai fazer para essas formações. Ok. A gente não sabe se vai aproveitar, por exemplo, essas formações que a gente faz a nível arquidiocesano, como Semana Bíblica Catequética. Nós vamos fazer também, em setembro, vários dias de formação sobre a questão do mês da Bíblia e tal. Então, a gente não sabe se ainda vai aproveitar essas formações arquidiocesanas ou se a gente vai dar liberdade também para cada paróquia ter a sua preparação. A gente vai sentar ainda realmente para ver, né? De acordo com o que pede os critérios e as normas e o que a gente pode fazer adaptação para a nossa realidade enquanto arquidiocese. Ok. Por nada. Obrigada. Prontinho? Eu acho que deu para. Deu, né? Que bom. Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, a gente está aí para tirar dúvidas. Qualquer coisa pode me passar que a gente aos poucos vai respondendo, certo? Se vocês tiverem depois, na hora que vocês estiverem dormindo, a sonhar ficar com dúvida lá, vocês me fazem a pergunta depois. tá certo. Quem gostaria de fazer? Obrigada, viu, Zé Por Carlos? nada. Obrigada aí pela sua disponibilidade e por trazer tanta informação boa para a gente, viu? Por nada. Reze por mim. Com certeza. Quem gostaria de fazer uma oração para terminar esse nosso momento? Nós vamos ter a formação agora com vocês, né? Os atuantes. Está programado para daqui a 2 meses, né? Então, julho, né? Vai ser o próximo em julho. Então, se vocês puderem ler esse documentozinho, se vocês puderem ler alguns outros que lá tá sugerindo nesse PDF que eu vou passar para vocês, aproveitem esse tempo e leiam, tá?
Certo. Certo. Quando você passar, a gente vai ver. Mas se ele conseguir em PDF, né, Ellen? Para poder mandar. Não, eu consigo. As diretrizes lá, o outro que da Paulo, só comprando. Aí vamos fazer uma lista no grupo, botar o nome, aí passa o valor e a gente transfere para Zé Carlos, ele pega e a gente pega na paróquia. Porque ele falou do 107, esse 107 a gente tem. Sim. Falou também do 109, no outro dia foi passado o 109 também. Eu até já imprimi esse 109. Tem 100, tem 105 também, que o 105 é sobre os cristãos leigos e leigas na igreja. O 100 é o comunidade De comunidade. de comunidades, é uma nova paróquia, a convenção pastoral da paróquia, né? Isso. Mas é bom que vocês estudem também os documentos próprios nossos, né? Que é o 107, que é específico, o cristãos leigos, a gente tem. os cristãos leigos e leigas, que é o 105, que também é importante, porque lá também vai estabelecer e fomentar para que nós catequistas, ou seja, os leigos, tenham formação, e também os documentos... Esse 105 eu não tenho, não. Isso, e tem os documentos, que é o Diretório Nacional de Catequese, né, que é interessante para que a gente possa conhecer esses documentos que são destinados diretamente para nós, né, para a nossa missão de catequista. Tem esse também. Tem aqui. Esse aqui. E aí, quem é que vai fazer a nossa oração final? Eu posso fazer. Quer fazer, Lourdes? Eu posso fazer. Quem falou? Foi Ellen, falou que vai fazer. Ellen, Nelson, um monte de gente quer rezar. Vai, Nelsinho, você ficou muito quietinho aí a noite toda. Reza aí pra gente dormir. Então vamos lá, né? Senhor, te damos graças por este encontro, no qual recebemos esses ensinamentos com alegria e esperança. Tua bondade e tua presença entre nós fazem que cresça entre nós o espírito fraterno, que tenhamos um só coração e uma só alma, e sejamos uma comunidade evangelizadora, que o Espírito Santo nos dê uma abençoada noite de descanso. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe. Amém. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Vamos fazer o print, né, Zé Carlos, do nosso encontro, porque a gente tem que formar história para contar no fim do ano, na nossa confraternização. Olha aqui, a gente cochilando nas formações de Zé Carlos. Deixa eu abrir aqui minha câmera. Estou com a luz apagada. Para fazer o print, tem que abrir as câmeras. Quem está no computador que consegue ver todo mundo. Eu hoje. Régia está com sono. Tá sim. Nada. Que nada, tô não. Verinha. No computador que pode fazer o print. Abre a câmera, Vera. A mulher sumida, né, Verina? Eu estou, mas não sei fazer o print não, viu, Ellen? Tem uma tecla aí no seu teclado chamada print screen. Do lado da tecla. Eu acredito que seja aí. Não estou vendo. Ela fica na primeira fileira. Estou vendo, não. Então vai ficar sem print. Beijo, meu povo. Deus abençoe. Obrigada. Até amanhã. Beijo. Beijo.